Uou! Boa noite! Muito feliz de ter vocês aqui hoje à noite. Gente, eu quero agradecer. Olha, essa semana, cadê? Tá aqui. Essas semanas, na verdade, eu tenho aprendido que felicidade é diretamente proporcional à gratidão. Quanto mais grato você é, mais feliz você é. Então, quero começar o programa de hoje agradecendo muito a todas as pessoas que têm nos assistido, que têm compartilhado, que têm comprado a ideia do programa, as pessoas que participaram, as pessoas que têm vindo aqui. Muito obrigado vocês por estarem aqui. Mas eu também quero agradecer especialmente as pessoas que doaram roupas, doaram brinquedos, doaram sapatos. Muito obrigado, porque hoje a gente teve o nosso primeiro armário solidário e foi um sucesso. Você que está assistindo nosso vídeo já está vendo aqui um pouquinho, mas se você quiser assistir o vídeo inteiro, entender o que é o armário solidário, na descrição desse vídeo vai estar o link para o vídeo lá do Armário Solidário. Gente, foi um sucesso, muito obrigado às pessoas que vieram doar o seu tempo, doar o seu momento aqui para atender as pessoas que passaram na rua, que tiveram esse momento com a gente. Muito obrigado. Gente, falando nisso, é uma triste realidade no nosso país que nós somos muito ricos, mas também temos gente em situação muito ruim, de extrema pobreza, de repente, de miséria às vezes, né? E uma realidade que muitas vezes está esquecida pela maioria de nós. Quantas vezes nas capitais, nas grandes cidades do nosso país, nós vimos pessoas em situação de rua, com necessidades básicas e sem suprimento, sem apoio. Quantas vezes nós temos medo dessas pessoas, quantas vezes nós até ignoramos. E pensando nisso, a gente convidou aqui um dos pastores da Igreja de Cristo no Brasil. Ele é conselheiro, ele é membro da Fraternidade Teológica Latino-Americana. Eu vou falar aqui com o pai da Késia, do Carlos Filho, o marido da Dinha, o pastor Carlos Queiroz, nosso pastor Carlinhos. Muito obrigado. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar de teu amor. Pastor, gostou da poltrona, pastor? Estou quase deitado. Está quase deitado, não durma não, por favor, pai. Pastor, já ouvi falar que o senhor é um homem grande, mas, né, de outras maneiras, porque, né? Era 1,61, agora é 1,59, estou encolhendo. Está encolhendo. É a idade, pastor. Mas o senhor está muito bem conservado, viu? Quero dizer que é uma honra tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por vir. Pastor, então, assim, nós sabemos que o Senhor é envolvido bastante com essa questão social, com essa questão das pessoas que realmente necessitam, né? E como a gente já leu lá no blog, né? A gente conhece pessoas que têm contato com o Senhor. A gente queria te perguntar nessa noite, como é que o Senhor percebeu, teve essa convicção dessa tua área social, essa tua motivação para realmente viver essa área social de pessoas. Como que você percebeu isso? Quando eu me dei conta, eu já estava envolvido. Eu sou de uma família muito pobre. Meu pai ficou... Pastor, só um minutinho. Tá bom? Vai dar certo? Vamos ver, né? Tá certo. Vai dar certo. Não surgiu assim de uma convicção. Eu venho de uma família muito pobre. Meu pai ficou viúvo em 1945. Eu ainda não era nascido. Lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte, era um pastor itinerante. E aí a família fez a migração para Fortaleza. Em 1946, ele casou-se com uma menina de 27 anos, que é a minha mãe. Hoje tem 95 anos.
e eles vieram para Fortaleza. Nós morávamos num bairro antigamente chamado Campo do Pio. Era aquelas imediações, Feitosa, Padre Cícero, naquele raio, naquele ambiente. Por conta disso, a gente acolhia muita gente da zona rural, pessoas que vinham migrando ou pessoas que tinham necessidade de hospital e ficavam hospedadas na nossa casa. Pessoas pobres também. Sabia que o pastor João Queiroz morava em Fortaleza, então vinha fazer tratamento em Fortaleza e ficava acolhido na nossa família. Um bairro muito pobre, muitas pessoas doentes. Minha mãe tinha uma vocação de acolher pessoas com enfermidades. Minha mãe, na juventude, tinha sido enfermeira, uma enfermeira prática, fazia parto das mulheres lá no interior do Rio Grande do Norte. Então, por conta disso, a nossa casa era hospedaria, a nossa casa era hospital, nossa casa era casa de tudo, né? Então, casa de pastor, né? Casa de pastor São pilhas novas? Não, mas vamos ficar com isso aqui mesmo, tá? Obrigado. Né? Garantir. Tá legal. E só como ilustração desse acolhimento que a família fazia, esse senhor chegou na nossa casa, fazendeiro, e veio com problema no pulmão, problema grave. E eu bem cedinho acordei para tirar leite da vaca. E depois fui pegar minha farda no quarto para me arrumar para ir para a escola. E aí quando eu cheguei, estava aquele senhor deitado, era uma caminha pequena, os olhos grelados. O homem tinha morrido de madrugada e eu que identifiquei como tinha morrido, né? Então tu imagina o que é você, garotinho, entrar no quarto e tá aquele cara com os olhos grelados lá e tal. Ninguém nunca mais queria entrar nesse quarto. Então, nesse sentido, eu sei que casa de pastor tem muita invasão, mas a nossa casa era uma hospedaria. Eu lembro uma vez, chegou uma senhora, era hora do almoço, parou um jipe azul em frente à nossa casa. Aí disseram, aqui é a casa do pastor João Queiroz? Aí, que era o meu pai, João Queiroz. Ah, é? Sim, tal. O que é? Não, é porque mandaram deixar essa senhora aqui. Aí trouxeram a senhora num lençol, colocaram a senhora no chão, ela tinha problema de locomoção, ela não andava, e ficou hospedada lá em casa, veio para se tratar, né? Nessa época, meus irmãos, eu era adolescente ainda, e depois da academia do Hélio Gracie no Rio, a outra academia, que era Clube de Lutas Fortaleza, a academia de Jiu-Jitsu, era aqui em Fortaleza, eram as duas principais do Brasil. Estou explicando isso porque um dos meus irmãos é quem ajudava a gente com fortalecimento da musculatura. Ele armou uma corda de um punho para o outro punho, era corda de armar rede. Ele armou uma corda, colocava a senhora para andar pendurada na corda, e ele dava massagem, balançava as pernas da mulher. Com um mês a mulher começou a andar. Fisioterapia. Então, assim, só para você entender. Então, quando eu me dei conta na vida, eu já estava envolvido com essas questões sociais. E a família continua até, para você ter uma ideia, no salãozinho atrás do nosso templo, nós tínhamos uma espécie de preparação de curso para vestibular. Vários jovens da nossa igreja, que hoje são adultos, pais de família, alguns já são vovô e vovó, que são da Caixa Econômica, eles fizeram o curso na própria igreja. O nosso curso de preparação para o vestibular era no salão da nossa igreja. Eu estou explicando isso porque eu passei da primeira tacada, eu podia escolher engenharia mecânica, engenharia elétrica, podia escolher engenharia agronômica, todas as áreas de ciências exatas. Eu fiz a opção por engenharia agronômica, né? Mas eu não tinha sequer dinheiro para pagar minha passagem de ônibus. E aí foi quando eu comecei a dar aula de matemática e ganhava dinheirinho dando aula de matemática para ter o meu dinheiro pagando o meu ônibus. A Dinha, que hoje é minha esposa, a Dinha era filha de arquiteto, presbiteriano da Igreja Presbiteriana Central. Ela recebia a mesada e fez um financiamento legal. Ela me ajudava aí a comprar os livros e tal. E foi legal demais. Mas, assim, só para você ter uma ideia, que essa história de família pobre me fez estar envolvido com as questões sociais, porque eu era a própria questão social. Então, a questão social não era o outro, eu era a própria questão social. Eu fui diretor da diaconia por 3 anos, né? Mas eu fui criança apoiada pela diaconia. Meu primeiro curso, que na época era chamado de curso de datilografia, né? Foi na Igreja Batista aqui do Monte Castelo, quando o pastor João Batista ainda era pastor da igreja aí, do Monte Castelo. Então, a minha história com a diaconia, fui diretor executivo da diaconia, mas minha primeira história com a diaconia foi como criança apoiada pela diaconia.
Eu fiz um curso de máquinas de carros da Volkswagen na época, né? De como montar o motor e tal, esse negócio todo. Então, Muito legal. a minha história com diaconia é uma história, primeiro, de uma criança apoiada, depois de uma... E fui diretor, coincidência da vida, coincidência das histórias. A minha participação com a Visão Mundial foi muito mais intensa em termos de tempo, mas a diaconia... Foi do começo, né? Pastor, a gente vê que essa influência do ambiente que a gente cresce é muito grande, né? Então, a gente vê aí na vida do Senhor muito forte essa questão de que você aprendeu com seus pais que a vida é isso mesmo. E é muito engraçado também notar que gente que tem pouco, às vezes é quem mais dá, né? Porque às vezes o pouco que oferece, na verdade, é o tudo que tem. Então, é muito lindo essa questão do dar, da família. Não só da família do Senhor, mas eu acredito que ali dessa realidade. É sabido dentre nós, pastor, que o Senhor se aventurou, não sei se eu posso dizer se aventurou, mas passou uma semana vivendo com pessoas em situação de rua. É verdade essa história? Conta aí pra gente como é que foi, um pouquinho. Não chega a ser uma semana, 5 dias mais ou menos, né? Eu fui convidado para participar de um congresso em São Paulo, e quem estava organizando o congresso, assim, em termos de tema e tal, era Ariovaldo Ramos. E aí ele disse: Carlinhos, a gente queria que você estivesse com a gente no congresso e a gente queria que você falasse sobre a relevância da igreja para os pobres. E aí eu disse: cara, onde é o congresso? Não, é para pastores de São Paulo. Aí eu disse: como é que eu vou falar para pastores de São Paulo sobre uma igreja relevante para os pobres se eu não conheço os pobres de São Paulo? Eu conheço alguns pastores, conheço algumas igrejas, mas eu não conheço os pobres, eu não me sinto com autoridade para falar sobre isso. E não porque ele quisesse fazer alguma argumentação sociológica, era muito mais para me convencer que eu deveria ir. Aí ele disse: não, Carlinhos, não se preocupa não, os pobres são todos a mesma coisa em qualquer lugar do mundo, rapaz, todo pobre é sofredor, vem e tal. Mas eu não me senti em paz de ir sem primeiro conhecer mais sobre os pobres. Aí comecei a pesquisar, isso era 2009, não lembro exatamente qual foi o mês que eu comecei a pesquisar. Eu sei que identifiquei que São Paulo, naquele período, o congresso era em maio de 2009, tinha cerca de 15 mil pessoas vivendo em condição de rua. Poxa. Porque na minha cabeça a coisa funcionou mais ou menos assim: quem é o pobre? Eu fiquei pensando, pobre é quem não tem endereço. Pobre é quem vai comprar alguma coisa, se é que vai comprar, e se perguntar, e qual é o seu endereço? Não tem endereço. E achei que esse pessoal era o pessoal mais pobre da região de São Paulo. Aí liguei para ele, perguntei qual o dia que eu iria falar, ele me disse que era na sexta-feira à noite, o congresso ia começar na quinta, e eu perguntei se podia chegar então na sexta pela manhã. Então cheguei em São Paulo na segunda-feira e fiquei andando nas ruas de São Paulo, foi um negócio muito legal. Tentei dormir umas 2 vezes na Praça da República, nos bancos da praça, na segunda, na terça-feira, e até fiquei gostando de igreja, porque eu sentava no banco, assim, já de madrugada, 2, 1 hora da manhã, tentava dormir e não dormia de jeito nenhum, e descobri que na igreja o pessoal dorme. E aí eu descobri que a igreja é um lugar seguro, porque você só dorme em lugar seguro, né? Aí, puxa vida, a igreja é legal. Aí comecei a celebrar. Hoje eu acho legal, a igreja eu acho um lugar legal demais. Antes, se eu estivesse pregando, tivesse assim, uma pessoa dormindo, eu dava assim, um grito a mais para ver se a pessoa acordava. Agora que nada, se a pessoa estiver dormindo, não acorda não, deixa ele aí. Ele está tranquilo, ele sabe que não vai ser roubado, não vão levar o celular dele e tal. Então a igreja é um lugar muito legal. Então foi só um detalhe. Então fiquei esses dias... no último momento, já muito cansado, na quinta para sexta, eu dormi no viaduto do Pedroso, que é uma adaptação feita em São Paulo. Dorme cerca de 300 homens de um lado, umas 100 mulheres do outro lado, e aí para você dormir numa dessas camas, são camas assim que ficam no chão, né? Você tem que ser entrevistado. Você imagina um brasileiro para dormir debaixo do viaduto, tem que ser entrevistado por um assistente social, correndo o risco de ser despejado do viaduto no dia seguinte, né? Porque a rotatividade é muito grande, e aí se você tem um pouco mais de condição, você gera espaço para outros dormirem. E eu só aceitei a cama 32, né? Isso ficando de 7 horas da manhã até mais ou menos 18h30, a decisão veio sair lá para 18h30. Aí eu aceitei a cama 32 porque tinha 17 camas vazias. Ou seja, se não tivesse vazia, tivesse alguém que estivesse precisando, eu não ia tomar o lugar de uma pessoa vivendo em condição de rua. Claro que eu não ia fazer isso. Mas aí, como o espaço estava vazio, de 17 camas, eu fiquei numa delas. Esse era
papelzinho assim, quase meio ofício, que valia mais do que meu passaporte, que todos os meus documentos eu levava sempre na minha Bíblia. Lá, lamentavelmente, algum vento, alguma coisa, esse papel desapareceu, que era a autorização de um assistente social com carimbozinho assinado por ela, autorizando eu dormir debaixo do viaduto na cama 32, viaduto do Pedroso. Para mim era extraordinário esse documento. Eu tinha maior vontade de um dia levar para São Pedro. Ó, São Pedro, onde é que eu andava? Alguns de nós, pastor, acho que muita gente tem medo, assim, né? Às vezes a gente andando na rua fica um pouco com medo. E você já teve assim algum medo em algum momento da tua vida de chegar perto de pessoas e não sei, de repente sofrer alguma repressão, porque assim o medo é natural. Infelizmente nós vivemos numa sociedade muito violenta, de pessoas violentas. Então, assim, em algum momento, numa experiência como essa, por exemplo, lá em São Paulo, você sentiu medo de pessoas? Assim? Eu acho que eu não tenho medo de ser humano. Eu penso que não. Não é assim. E presumo, não é que eu não seja uma pessoa que tenha medo. Eu acho que eu sou uma pessoa tranquila, né? Vivi no país em guerra durante 3 anos, já tive armas na minha cabeça. Bem normal, coisas... muito normal. Tive uma situação numa região chamada Lubango, era um piloto da Asa de Socorro, ele era canadense, e a decisão era, a gente fica aqui e vai ser possivelmente sequestrado, vai servir de refém, era um dos grupos, né, de Angola, o país em guerra, nós vamos ser refém, não sabemos quando é que... Ou então nós vamos ter que pegar a nossa avionetazinha, era um aviãozinho monomotor, de 9 passageiros, ou então nós vamos ter que pegar esse danado e sair daqui. Só que para sair, o teto estava fechado, né, na percepção do piloto, ninguém tinha instrumento nenhum, e aí ele disse assim, a gente vai ter que tomar decisão. Se você estivesse sozinho, o que é que você faria? Eu pegaria essa avionetazinha e ia embora, mas eu não posso fazer porque eu estou com vocês, que são os passageiros, eu tenho que... Mas a minha decisão, se eu tiver... Então, cara, é a sua decisão, e nós fomos. Eu nunca vi um liquidificador em alto... assim, tentando atravessar nuvens como se estivesse moendo banana verde. Então foi, e assim, tranquilo, né? O cara parecia tranquilo também. Tranquilo. Eu me preocupava como é que ia ser a pancada quando batesse no chão, para onde é que ia os pedaços e tal. Eu penso que eu sou um cara tranquilo. Em se tratando de seres humanos, honestamente, eu sou capaz de me aproximar de qualquer ser humano, Fico preocupado se o cara tiver com algum tipo de entorpecente, com a arma na mão. Se eu puder me aproximar e fizer com que a arma dele esteja na minha mão, aí eu vou fazer, com um jeito muito calmo, muito tranquilo, porque na minha mão será melhor do que nas mãos dele. Morou lá em casa um rapaz, um carioca, que vivia em condição de rua desde os 10 anos de idade, ficou 4 anos em nossa casa. Eu não sei direito a história dele, quem ele era, ele não tinha carteira de identidade, o único documento que ele tinha no registro de nascimento. Morou lá em casa. Por um motivo que eu achei que era pertinente, a gente, há poucos dias, tomou a decisão de que ele não deveria mais ficar. Fiz isso cortando o meu coração, mas eu acho que ele estava prejudicando outras pessoas que não tinham a ver com a nossa família, e aí tive que tomar esse tipo de decisão. Mas o cara ficou 4 anos na nossa casa. Ele não tinha onde dormir, eu não achei que era justo uma pessoa que não tinha onde dormir, não dormir lá em casa, uma vez que tinha tantos metros quadrados lá em casa. Não estou dizendo para você fazer isso, estou dizendo que a gente fez isso lá em casa, mas... Por favor, não faça esse tipo de coisa se Deus não tocar seu coração e se você não tiver vocação para isso. É tanto que eu conto poucas vezes essas histórias primeiro para não deixar você com peso de consciência e depois para você não fazer coisas que possivelmente não tem nada a ver com a sua vocação e com a sua missão. Então, por exemplo, se eu tomar uma decisão dessa e o cara der um tiro na minha cabeça um dia lá em casa, fique tranquilo que era a minha vocação e minha missão, então não tem problema. Não é que não era a vocação e a missão, eu fui chamado para esse tipo de coisa e às vezes você não. Muito bom, muito bom. A gente tem visto que conciliar trabalho com a família não é uma coisa muito simples, né? E eu imagino que esse trabalho que o senhor tem, essa vocação que o senhor tem, de realmente levar isso para dentro de casa de uma forma tão literal, né, digamos assim, é muito incrível. Mas como que você concilia, como que tua família hoje, os teus filhos, a tua esposa, como que eles, o Senhor faz esse lance de trazer eles para dentro daquilo que o Senhor vive, aquela sua realidade fora de casa, né? Fazer a junção dos dois. Como você concilia o tempo com eles
E, assim, a tua família, teu trabalho? É uma situação até hoje muito difícil, né? Assim, às vezes o pessoal pergunta assim, pastor Carlinhos, e a Dinha reclama? Eu digo, graças a Deus que ainda reclama, né? Você viaja muito, ela reclama, eu fico preocupado, vou ficar preocupado quando ela não reclamar mais. Enquanto ela reclamar, eu estou satisfeito. Essa não é uma coisa muito bem equacionada, eu penso que não. A Kelvinha é mais, acho que bondosa comigo, e aí ela diz, não, pai, o tempo que você dá para a gente é muito precioso, é um tempo de muita qualidade, mas eu acho que é muito mais para trazer paz para o meu coração, para não me deixar angustiado, mas é uma coisa que eu ainda tenho muito peso na cabeça e na consciência, essa história de como dedicar tempo para a família. Eu acho que eu faço o possível, quando eu estou junto, eu dedico tempo intenso, eu fico em casa mesmo. Às vezes é que eu me descuido, aí estou pegando o celular e tal, mas eu faço um esforço muito grande para dedicar tempo de qualidade com o jeito que é da Kelvinha, para o jeito dela, com o Carlos Filho com o jeito dele. Então, por exemplo, eu não levava o Carlos Filho para o meu futebol, ele levava quando ele queria ir, eu ia para o futebol dele. E eu percebia que, em termos de tempo, ele fazia uma leitura diferente. Quando ele ia para o meu futebol, era como se ele tivesse ido para uma atividade que era minha. Quando eu ia para o futebol dele, isso tinha um peso inexplicável. E eu comecei a trabalhar essas questões. Qual era a leitura que eles faziam do meu tempo? E aí talvez seja até por isso que a Kelvinha disse que o tempo era de muita qualidade. Às vezes era muito simples para mim, o que eu fazia é muito importante para eles. Então, por exemplo, pegar a sala do apartamento, o corredor e o banheiro, aí fazer a porta do banheiro uma trave, a porta da saída do apartamento a outra trave. Jogar 2 contra 2, o Carlos Filho, a Dinha e eu e a Kelvinha. Isso tinha um peso em termos de tempo, de dedicação, que era um negócio maravilhoso. Só para você ter uma ideia, assim, eu ainda me lembro do primeiro beijo que eu dei na Dinha, na Praça do Ferreira. Eu não posso dizer que isso é beijo de 2 minutos, de 3 minutos, né? Então, assim, viver isso é muito legal. Por isso, quando perguntam qual é a minha idade, eu tenho a minha idade cronológica é 61 anos. Mas, na verdade, eu presumo que eu estou com 279. Porque os 3 anos de Angola eu não posso contar. Você viver 3 anos num país em guerra, não dá para você contar como 3 anos. Dá no mínimo 30 anos. Pastor, o que te levou a Angola? Assim, o senhor comentou, mas foi um projeto? Como que foi assim? Não, eu estava em Maceió, pregando numa igreja batista, a igreja do pastor Wellington, lá em Maceió. Não lembro se é de lá, é a igreja do Pinheiro, mas é uma igreja lá de Maceió. E à noite, depois do culto, eu liguei para a Dinha e ela disse, o pastor Manfredo ligou para você, ele queria saber se você topa ir para a África. Aí eu disse, o que é que você disse? Eu disse que achava que sim. Aí liguei, ele disse que vai ligar para você segunda-feira. Aí ele ligou dizendo, ó, camarada, eu gosto muito de você, vou te mandar para um país em guerra, né? O país estava precisando de uma pessoa que pudesse enfrentar qualquer situação, que fosse legal de diálogo, porque precisava conversar com os generais da UNITA e os generais do MPLA para atender famílias, os chamados deslocados da guerra, e crianças mutiladas e tal. Tinha várias atividades que precisavam de muita diplomacia, de muito diálogo. E eu, conversando com os meus colegas, disse que conhecia um cara aí do Nordeste que achava que tinha um perfil. Você topa? Eu disse, ó, de cara eu topo, mas deixa eu ver como é que é esse negócio. Aí eu fui, em 1991, para sentir o país, né? E aí decidi levar minha família, porque tinha acontecido o acordo de paz em maio de 91, achei que já dava para levar a família foi comigo. E nós ficamos todo o ano de 92, quando foi em outubro de 92, a guerra começou outra vez, e era a época que o país mais precisava. E eu percebi que não dava para a Dinha e as crianças ficarem. Então eles vieram para o Brasil, eu fiquei sozinho mais 6 meses, depois a Dinha foi e ficou comigo mais 6 meses. Então, quando eu digo assim, fiquei 6 meses, não é porque eu decidi ficar 6 meses, é porque a guerra começou e se dizia que haveria o acordo de paz. A ONU comunicava que haveria o acordo de paz no mês seguinte. Aí eu avisava, Dinha, olha, no próximo mês vai ter o acordo de paz, quem sabe daqui a 2 meses vocês voltam. Aí não acontecia o acordo de paz. Não, aprova. E aí ia protelando o acordo de paz, e nessa brincadeira eu fiquei 1 ano praticamente sozinho, em uma situação muito complexa e muito difícil. Só para vocês terem uma ideia, uma das vezes eu vivi 8 dias com 7 litros de água. Meu Deus. Então, foi um período realmente muito difícil, né? Eu fiquei até preocupado, né? Kelvinha, por exemplo, a Kelvinha já foi assaltada 4 a 5 vezes. Por favor, não façam o que ela faz.
Mas a situação em guerra, que eu pensei que ia deixar os meninos traumatizados, eles ficaram terrível. A Kelvin, o cara chega, tu pensa que eu vou dar dinheiro para caba sem vergonha? Vai trabalhar, sujeito, não sei o que e tal. Eu não vou. E assim, maluca, né? E enfrenta os caras e não tem medo, não tem medo. Uma vez ela vinha passando ali na Mister Hall, um cara desceu do carro, quis gritar com a mulher, ela parou o carro no lado do cara e foi para cima do cara, empurrou o cara, daqui a pouco chegaram mais uns 3, 4 homens e protegeram a mulher, e aí ela foi embora. Então, estou falando isso só para dizer que, tentando retomar um pouco a tua história sobre o medo, né? Mas todos nós precisamos ter medo. Não é bom você... O medo é um dom de Deus. Por isso que você fecha a porta. Se você não tem medo, você não fecha a porta. Se você não tem medo, você corre risco. Você não pode ser uma pessoa apavorada. Você não pode ter pânico. Você não pode viver com a síndrome do medo. Mas é importante. Por que é que você anda de moto e coloca um capacete? Porque você tem medo da queda. Por que é que você fecha a porta da sua casa? Porque você tem medo de alguém invadir a sua casa. Por que é que você evita andar em certos horários? Né? Por que você evita o esporte radical? Porque geralmente o esporte radical tem mais risco do que brincar de pular corda, de amarelinha e outras coisas mais.